Deus, mensagens de vida. Em mais essa mensagem, Deus tem a palavra certa para situações da sua vida. Ministério César Augusto, mensagens de vida. Quantos que estão alegres nessa noite de sábado, digam amém. Somos um povo pentecostal. Estamos aqui na igreja do pastor Eliseu Cabral, em Pista Dourada, Ministério das Assembleias de Deus, Convenção Sem Mais. Estamos no dia 2 de setembro do ano de 2006. A mensagem que vou pregar faz parte da expressão maior do meu trabalho como professor do Ministério Dianóia de Instrução Cristã e Religiosa, chamada Batalha Espiritual. Contudo, não é essa a mensagem. A mensagem que tenho hoje é uma prova de fidelidade. Quantos jovens têm procurado ser fiéis a Deus aqui? Diga amém. Aleluia, glória a Deus. Gostaria de dizer para os irmãos que já fui filho desta casa e hoje estou aqui retornando, visitando. Hoje eu sirvo a Deus nas Assembleias de Deus, Ministério Confraterno. Pastor José Elias é meu pastor presidente, Jorge Menezes é meu pastor ministerial. E fica à vontade de nos visitar quando puder. Temos cultos na segunda-feira, nas quintas-feiras e nos domingos. E agradeço a oportunidade de estar aqui ministrando a palavra. Vamos pôr de pé. Livro do profeta Daniel. É uma mensagem conhecida, é muito propícia, muito encaixada para o nosso dia de hoje. Hoje é um culto de mocidade, não é? E essa mensagem vai falar de 3 jovens que deram a Deus uma prova de fidelidade. Daniel, capítulo 3, no versículo de 1 a 12. Eu leio para os irmãos vão contando. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados, levantou-a no campo de Dora, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Podeis assentar. Queridos, estamos diante de um tema, estamos diante de uma mensagem, mas o tema é a prova de fidelidade. Eu li apenas o decreto narrado aqui no livro de Daniel, capítulo 3, nos versículos de 1 a 2. Mas antes eu gostaria de personalizar o livro de Daniel. O livro de Daniel, meus queridos, ele tem 12 capítulos, pelo menos 357 versículos. O livro de Daniel, meus queridos, tem pelo menos 2 partes, a grosso modo assim analisando, que seriam os 6 primeiros capítulos, que seriam a parte histórica, isso analisando a grosso modo. Tem partes proféticas e vamos analisar que no capítulo 3, mesmo estando na área histórica, tem uma parte profética aqui. No capítulo 7 até o 12, narra 6 últimos capítulos, que falam mais diretivamente de uma parte profética. O livro de Daniel, meus queridos, ele foi escrito mais ou menos na época do Concílio de Ipsos, mais ou menos no século II a.C., já na época do cativeiro grego, quer dizer, foi escrito sob forma narrativa. O livro de Daniel foi escrito mais ou menos foi considerada a sua narração entre os anos 603 ao ano 534. Daniel viveu pelo menos duas dinastias, a dinastia babilônica e a dinastia medo-persa. Daniel viveu sob a administração de 4 reinados, que foram os reinados do rei Nabucodonosor, do rei Belsazar e a dinastia dos reis medos, Dario e Ciro. Daniel foi um dos companheiros desses homens de Deus e profetas que eu gostaria de falar nesta noite, cujo nome são Ananias, Azarias e Misael. Esses são os nomes de origem deles que eles tiveram na nação judaica, que foram mudados pelo rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, meus irmãos, representa para nós legalmente hoje uma expressão de Satanás.
Satanás existe na vossa terra para nos provar, para nos tentar, para tentar nos tirar da posição que Deus nos quer, nos impor situações muito difíceis para a nossa situação. Mas saiba que quem está em batalha espiritual deve mostrar ser fiel a Deus. Quantos estão me ouvindo? Digam amém. Meus queridos, eu vejo, por exemplo, o nome Daniel. O nome Daniel significa Deus é o nosso juiz. E foi mudado para Belsazar. Belsazar significa servo de Bel. Bel é uma compactização do nome Beelzebub, que era o Deus das forças, hoje conhecemos como príncipe dos demônios. O nome, meus queridos, Ananias significa quem é como Deus. Foi trocado para Sadraque, que quer dizer quem é como Aco. Aco era um deus babilônico, mesopotâmico da lua, Deus da noite. O nome Azarias significa Deus é nossa justiça, e foi trocado nos irmãos para Abdenego. Abdenego quer dizer o quê? Servo de nego. Nego, na expressão babilônica, quer dizer servo de feiticeiro. Não importa, jovens, os nomes que eles estão te dando por aí. Você tem procurado servir a Deus como eles na Babilônia. Você hoje em uma terra que não serve a Deus, em uma terra de idolatria, em uma terra mentirosa, em uma terra onde se compra e não paga, em uma terra onde não se vê justiça, em uma terra onde não se serve a Deus. Contudo, eles podem colocar o nome que quiser em você, mas o seu nome está diante de Deus. Vemos aqui no capítulo 3. Vemos aqui que esses homens, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego, ou Ananias, Azarias e Misael, já tinham cargos proeminentes. Daniel, por exemplo, ele era chefe da cúpula religiosa de Babilônia. Já Sadraque, Mesaque e Abdenego, vamos falar de forma mais fácil para vocês compreenderem, eles tinham cargos de autoridade governamental. Por exemplo, eram prefeitos ou eram vereadores. A Bíblia não narra, mas dizem que eles estavam num cargo de proeminência. Sabe o que eu quero dizer para você? Você de repente na terra não consegue enxergar aquilo que Deus vai colocar você. Mas se você for fiel, hoje você pode andar de pé no chão, calçado com sandália, tio. Mas amanhã estará dentro de um Honda Civic, porque quem é fiel, Deus prospera na terra. É fiel, meus irmãos, seja fiel. Se vocês observarem aqui no capítulo 1 do livro de Daniel, vocês podem observar que eles eram considerados apenas como um povo nobre, viviam longe do palácio do rei, mas eram nada mais nada menos do que qualquer um religioso, que qualquer outra pessoa que estava presa e era submissa às ordens do rei, e era um povo muito débil. A época em que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego foram para Babilônia, era uma época em que Israel foi levada juntamente com o seu rei, o rei Joaquim, que era um rei muito rebelde por ter sido infiel a Deus. Deus levou ele para a Babilônia para ficar ali sob as ordens da Nabucodonosor. Eles estavam na mesma posição, mas aqui tem uma mensagem de interpretação que vai fazer você glorificar Deus como nunca você glorificou. Você pode estar em uma igreja onde tem muitas pessoas rebeldes, porém a posição que Deus vai te dar diante da sociedade é diferente daquele que não é fiel e está na casa de Deus. Estamos em batalha espiritual. Eu lembro do pastor Juliano, que é o pastor amigo meu, quando olha e diz assim: clama, igreja, clama, a batalha está travada na terra. Estamos em batalha espiritual. Muitas pessoas estão se esquecendo, meus irmãos, que estamos vivendo uma época dispensionária do Espírito Santo na direção da igreja Odisseia. Estamos vivendo uma época em que as pessoas dizem ser cristãs e não vivem o verdadeiro evangelho. Estamos vivendo uma época em que vale tudo para ser cristão. A diocese, por exemplo, da igreja anglicana, gostaria de falar. Tem um homem lá, um pastor, e esse homem, o nome dele é Dino. Ele é, como seria o pastor presidente aqui, que é lá de São Diocese, a igreja anglicana de total se desligou dos caracteres da igreja católica. Ele é gay, é assumido, e ele diz: eu sou gay e eu sou pastor.
Com certeza. Neemias Mariane, por exemplo, eu gostaria que ele ouvisse essa mensagem um dia, ele tem que se converter. É uma pessoa que, por exemplo, ele faz casamento homossexual com a sua igreja. E ele diz: pastor, que eles estamos vivendo em uma época que precisamos cada vez mais nos apegar a Deus de tal forma, às vezes mais do que esses profetas do passado. Estamos vivendo uma esfera de caos tão grande que hoje em dia já não se está identificando mais o cristão. No passado, os cristãos, eles até mesmo discutiam entre si a respeito de Cristo. Eu conversei com Deus e Deus gosta disso. Deus gosta de nós entramos em algumas discussões santas a respeito de pontos de vista que nós temos a respeito da palavra, mas hoje em dia eles estão discutindo porque a irmã fulano de tal cortou o cabelo, porque a irmã fulano de tal tem o cabelo maior, ou porque a irmã fulano de tal é assim. Aquela irmã é desse jeito. Nós deveríamos cuidar mais da nossa vida espiritual. E uma das provas de fidelidade é cuidar do nosso ministério. Existem pessoas na nossa terra que não estão olhando para si, estão olhando para os outros. Você está vivendo a vida dos outros, você tem que viver a sua vida. Eu observo, por exemplo, Ananias, Azarias e Misael. Esses três homens abençoadíssimos e foram levados como cativos para a terra de Babilônia. Deus os exaltou ali pela sua fidelidade, mas Deus deu a eles uma capacidade de discernir, de serem inteligentes. Então vamos falar de Daniel. Eles eram 10 vezes mais cultos, porque os sábios de Babilônia, isso eles estão falando na área religiosa, eram pessoas mais cultas. Sabe o que eu quero dizer? Nós que somos assembleanos, nós temos que estudar a Bíblia, nós temos que procurar fazer teologia, sim, temos que procurar orar também para não deixar um eco entrar em nossa vida. Eu observo, por exemplo, grandes constituições da terra que crescem. Por quê? Porque são pessoas que têm cultura, têm capacidade, sabem falar, sabem pregar, sabem ensinar, lógico, de forma incorreta, porque não acreditamos que Buda seja um representante de Deus com os outros, não acreditamos na Aparecida, não acreditamos em nenhum outro mediador que não seja Jesus Cristo, mas contudo eles têm muitas bases para poderem acreditar naquilo que eles acreditam. Eu estive conversando com uma jovem que prega o gnosticismo. Eles acreditam que Cristo seja o maior mestre, mas não seja o único e maior mestre, e tem provas dentro da área teológica deles. E com tudo isso eu quero dizer, devemos estudar para que possamos vencer debates do que eles ouvir, e nós não podemos só orar, nós temos que ter Bíblia também. Uma das provas de fidelidade a Deus é a leitura bíblica. Sim, queridos, devemos estudar com muita humildade, expressar o que sabemos, para que assim Deus possa resgatar almas para Deus. Palmas, glorificam a Deus. Palmas. Aleluia. Temos aqui os três jovens. Eram pessoas de capacidade. Eram 580 a.C. a ser analisado pela teologia histórica na área de narrativa bíblica. Esse livro ficou, meus irmãos, como um forte marco para o povo macabeu, na época em que eles estavam sendo perseguidos por Antíoco Epifânio, já na época do concílio de Ipsos, na época da Grécia, como diz. E a narrativa que fala que Nabucodonosor, sendo o rei da terra, como rei esplendoroso, Nabucodonosor criou uma estátua de ouro. Essa estátua de ouro, meus irmãos, não é uma estátua, não disse ela de ouro, mas eu creio que ele é uma estátua de ouro, que está dizendo na epígrafe. E ele procurou pressionar as nações a quererem obedecerem. Eu entendo, meus irmãos, que todas as nações do passado, eles queriam desculturalizar as pessoas. Por exemplo, nós somos brasileiros. Brasileiro propriamente é crente ou católico. Você pensa bem que uma outra nação dominando o Brasil e querendo fazer você acreditar em outro Deus, você tem que rasgar agora a Bíblia, agora você tem que acreditar que Maomé é o profeta e não é Jesus, que o Deus seu não é mais Jesus Cristo, agora é Allah. Enfim, quer tirar, você acredita, mudar até o seu nome e transformar você em uma outra pessoa, fazendo a sua personalidade atual ser cauterizada, destruída. Você imagina um povo maligno como esse. E é o que eles queriam fazer. Eles começaram com a área de vista, prendendo eles, e depois terminaram com a área religiosa. Sim, meus irmãos, muitas nações foram condescendentes ou complacentes, ou aceitaram isso em seu coração. As outras nações não tinham tanto apego como
fosse perseguido pela chamada Santa Inquisição, estaríamos dispostos a ir aos tribunais e até mesmo a morte por amor de Cristo? Esse trabalho aqui que eu estou pregando, digam que o trabalho de um iluminista filho das trevas. Miguel Servet, por exemplo, morreu na chamada Santa Inquisição, mas foi protestante. João Calvino queimou esse homem que tinha uma mente muito aberta. Lógico que ele era elétrico, mas ele morreu por suas convicções. Era um homem muito capacitado. Ele serviria de bom exemplo, mas será que eu e você passaremos essas provações? Será que você, na sua vida pessoal, você tem sido fiel a Deus? Na sua vida sentimental, você tem sido fiel a Deus? Será que você tem esperado no Senhor, jovem, que almeja hoje se casar, ter uma esposa ou um lar? Isso não é pecado, mas você tem que ver quem é o tipo de pessoa que vai te acompanhar futuramente. Ou Nabucodonosor desse século que é Satanás tem colocado na sua frente as bonecas do inferno, e você tem abraçado. E você tem abraçado os grandes da Bíblia, os Arnold Schwarzenegger, os homens musculosos e cabeludos, os homens cheios de conversa que passam mel na sua boca, e você diz: nossa, é doce, eu vou levar. Cuidado, porque Satanás ele não está brincando e ele quer decapitar a cabeça da igreja. Nós somos o ministério da manhã e devemos dar uma prova de fidelidade a Deus. Aleluia! Esse trabalho está em anexo com o trabalho grande conflito próximo. Quando o trabalho ficar pronto, meus irmãos, eu voltarei a essa igreja. Estamos em conflito cósmico, meus irmãos. Como assim? Estamos sendo perseguidos. Você vê, por exemplo, que hoje em dia o liberalismo está grande. O homem de Deus, como eu e você, que acreditamos em Jesus, pregando a palavra, estamos sendo desconsiderados, porque a falta de testemunho está muito grande em muitas igrejas que já flagraram pastores na Janaia, gastando dinheiro dos fiéis. E aí o que acontece? As pessoas simples que não entendem São Mateus capítulo 13, que mostra ali dois povos figurativamente na comparação de Cristo. São Mateus de um dos 35 caracteres diferentes que, ou seja, passagens que os outros evangelistas não têm, ele apresenta o reino dos céus como o joio e o trigo, uma lavoura só. Assim somos nós, temos uma lavoura só, tem o joio, tem o trigo, faz muito outro, mas apenas o trigo será salvo, porque só o trigo mostra ser fiel a Deus. Sim, meus queridos, estamos vivendo uma época, pelo certo pastor que recebeu um e-mail dizendo, estou falando para nós jovens, eu tenho liberdade de falar assim, que o rapaz, ele disse assim: olha pastor, o senhor ora por mim, porque Satanás é terrível, Satanás me persegue muito. De que forma? Ele pensava, possivelmente, esse pastor, que ele era perseguido no serviço ou no seu lar, porque isso acontece com todos os pais, ele deve ser fiel em todo momento. Mas é o seguinte, ele disse: pastor, depois do culto eu levo a minha noiva para a minha casa, só quando eu passo a porta no hotel, Satanás me leva lá para dentro. Você vê que desgraça, irmãos. Eu me lembro em época que os jovens, como eu conheci um evangelista, conheço até hoje lá no meu bairro, ele caía muitas vezes ia no terra, ele levava as moças para a casa dele para evangelizar, e ele caía em pecado. Depois ele falava: irmão César, ora comigo que eu pequei. Eu falei: toma vergonha na sua cara, se converte e vira crente. Devemos dar um testemunho, irmãos, devemos dizer não ao pecado, não mesmo. Devemos ser jovens como esse aqui, como Zacarias também. Zacarias é um homem que, juntamente com o profeta Ageu era um homem velho, já careca, e ele, junto com ele, Zacarias estava dispensando ao futebol, estava dispensando o voleibol, estava dispensando os esportes contemporâneos da época, e a roda dos escarnecedores, para estar com Ageu e incentivar Israel a construir o templo e as muralhas de hoje. Ele é considerado um grande profeta do nosso meio. Devemos escolher boas companhias. Eu imagino que Sadraque, Mesaque e Abednego, meus irmãos, eles selecionavam as suas amizades. Ele lia, por exemplo, o livro dos Salmos, e no Salmo 1, ele dispensavam o nome, porque aquele salmo não tem nome de ninguém, mas ele observava a orientação. E estava escrito assim no capítulo 1, verso 1 e 2 e 3, dizendo assim: olha, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, no versículo 3 diz assim: pois será como árvore plantada junto às águas, as quais dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e
absoluta, mas vamos ser fiéis a Deus. Com toda certeza, meus irmãos, nas repartições públicas, eles viam algumas piadinhas, eles viam algumas brincadeiras. Ah, você é do povo de Deus? Olha só, você não pode ter mais que uma mulher não, hein? Você tem que guardar o sábado, hein? Quando fizer churrasco, não esquece de olhar se tem carne de porco para comer. Nós como cristãos somos hoje alvo de perseguição. A jovem empresa tem que andar segundo a vontade de Deus, quer ser uma moça cortada, uma moça conservadora, quer se resguardar para o casamento. As meninas dizem, deixa de ver, menino, está na moda a gente ficar. Os jovens da mesma forma. Segundo, rapaz, esse lance de igreja, isso está por fora. Os elogios. Queridos, eu sou professor do Ministério de Apoio na área de religião, por exemplo. Eu estava comentando a respeito da religião, que a religião modifica as pessoas, independente de qual seja. Modifica o caráter do falar, modifica o caráter do pensar. Ajuda as pessoas a terem um bom comportamento, nesses sentidos gerais. Nós, assembleianos, por exemplo, somos pessoas educadas. Temos diversas faculdades, de teologia, somos pessoas inteligentes para falar. E quantos de nós, no passado, tínhamos até palavrões na boca, e antes que você veio para a igreja, você melhorou sua forma de falar. E muita gente diz, Deus fez uma obra na vida dela, na vida dele, largou o chifre, largou a fofoca, largou a vida dos outros. Você sabe por quê? Você está na igreja, e se você está com o coração do mundo, hoje, Deus quer que você entregue o seu coração a Deus. O capítulo 6, o verso 21, de São Mateus. Cristo estava na montanha, no monte. Uma passagem que transforma três capítulos, do capítulo 5 ao 7. Cristo, no versículo 22, diz assim: onde estiver, no capítulo 6, São Mateus, onde estiver o coração do homem, ali também estará o seu tesouro. Tem jovem que está na igreja, teve um irmão que ele trouxe ilustração, irmão presidente. Ele trouxe ilustração, tem que ele girar. Como é isso? O corpo está na igreja, mas o coração está lá fora. A cabeça lá fora, girar, por exemplo, teria condições de ficar dentro de um tempo como esse. Não sei que ele é pequeno, mas a girar é muito grande. Então, irmãos, não devemos ser só o corpo. Tem jovem, por exemplo, que usa aquela roupa de igreja e fala: eu só estou usando essa roupa porque minha mãe enche a paciência. E se eu não usar, Deus me livre. Mas deixa só eu ter um emprego. Deixa só eu ter condições de me casar, então deixa minha mãe. Aí o diabo fala: é isso que você quer? Aí coloca uma pessoa sem Deus, sem responsabilidade no seu caminho, como uma jovem que eu conhecia, a jovem Roseli. O rapaz não aguentava ficar nem meia hora dentro do culto. Cuidado com esses jovens. Aí ela chegava na casa dele e estava de bermuda, ouvindo o Amado Batista. E uma vez ele foi morar sozinho num lugar longe, mas muito longe. Ele ligou para ela e falou: Roseli, você pode vir aqui para casa? É só mãe e seu pai. Ele: não, está eu sozinho. Mas vem cá, se eu puder voltar. Ele disse: não tem problema, você fica aqui comigo. Você vê, meus irmãos, como Satanás é sujo. E essa jovem estava tão apaixonada por ele, que ela disse assim: César, será que é de Deus? Eu falei: filha, Deus só vai voltar descendo do céu, pegando a sua mãe e falando: minha filha, não é de Deus. Não tem nenhuma maneira, eu já tenho um estandarte. Não é um estandarte, é um fio elétrico. Deus está passando dizendo: não é de Deus. Queridos, a Bíblia diz que onde estiver nosso coração também estará o nosso tesouro. Como é que você, jovem, pensa em ter um namorado que está com pé na igreja, com pé no mundo, que não sabe o que ele quer? Você tem que procurar uma pessoa que seja, principalmente da sua igreja, seja responsável e tenha Deus na vida, responsabilidade. Sabe por quê? Isso vai acontecer com muitas jovens que tem lá meu pai, estão casando, vivendo amaziado, o marido ainda está no mundo, ela não tem Jesus e agora está desviado também. Devemos conter a ansiedade. Analisando essa mensagem, eu observo, por exemplo, alguns conflitos aqui. Esse texto, por exemplo, irmãos, ele é dividido em 6 partes. A primeira parte é que eu falei: a prepotência e a ameaça. No versículo 7 tem a complacência, que é a segunda parte. Muita gente não amém, tem. Com certeza, muito do Judá rebelde que não servia a Deus Espírito falou: eu vou ser morto, você jogar na fornalha de fogo à toa, nada? Não nada, rapaz. Deus não ama a gente, não. Se ele amasse a gente, deixava a gente ser preso. Não, eu não vou ser que não tem mesmo. Meu negócio
tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque ele da igreja, e lá que acontece é cair neve dentro da igreja. Você não orou, glórias a Deus, como hoje, aleluia. Deus, seu coração aquecido e cheio do Espírito Santo. Nós precisamos ser fiéis a Deus. A terceira parte desse trabalho, irmão, da exegese desse capítulo, está nos versículos 16 a 18, a perseguição. A perseguição vem quando você está servindo a Deus. Quando o diabo começa a perceber que você é um jovem que evangeliza no seu bairro, quando o diabo começa a perceber que você não falta nenhum mundo na sua igreja, quando o diabo começa a perceber que você já não liga de ser chamado de cafona, que você já não liga de ser uma Maria Maicena, como dizem por aí, um Zé da perna da porta, um Zezinho qualquer, que você ouve, deixa entrar aqui, sai aqui, não deixa descer para aqui no coração, ele começa a perseguir você. Aí o seu marido começa a dizer, ó, pague para a igreja, porque eu não quero ser na igreja. Aí o seu namorado